Look, let me tell you something. If you thought the atmosphere ahead of the reunion between Real Madrid and Benfica was already heated because of what happened with Vinicius Jr., what the Portuguese club's president just said at Lisbon Airport changes everything. Rui Costa decided to break his silence, but the way he defended Prestiani, and worse, the weapon he used to try to hit back at Real Madrid, is jaw-dropping. You won't believe the mental gymnastics he pulled off to justify the unjustifiable before landing in Madrid. Stick with me, because I'm about to break down every detail of the statement that shook Europe and why this could turn into a nightmare for Vini Jr. at UEFA's tribunal. But first, do this. If you're on the team that doesn't tolerate injustice in football, smash that like button, subscribe to the channel, and turn on notifications. That way, you won't miss a single twist in this case that's absolutely on fire. So, Rui Costa finally broke his silence, and the tension in Madrid, which was already high, just exploded. The Benfica president showed up at Lisbon Airport, and instead of cooling things down regarding the Prestiani and Vinicius Jr. situation, he decided to take on UEFA head-on. He was blunt. He said the kid is anything but racist, and that the club refuses to see the player labeled that way just because Vini Jr. made the accusation. For Rui Costa, his player's word carries more weight than any suspicion, and he guarantees he knows the character of the people in his house. That's a massive gamble, considering how serious accusations like this are in European football today. The executive also said it's unjustifiable for Prestiani to be left out of the match at the Bernabeu without a final decision in the process. In his view, Benfica is being punished in advance by UEFA. The kid has already testified, the investigation is ongoing, but Rui Costa grabbed the mic to say the club has informed the fans and didn't feel the need to speak daily. Until now, because apparently the line has been crossed. But here's the twist no one saw coming. To try to shift the focus away from racism, Benfica's president decided to target a key figure in Real Madrid's midfield. He threw a serious accusation into the mix to balance the off-field battle, and argue that Real Madrid should also be missing players due to disciplinary issues. And I'm about to tell you what desperate card he played to try to save the Argentine's skin. But before I reveal who he tried to bring down, do me a favor. If you like staying on top of European football's backstage drama like this, subscribe right now and hit that like button. It's free for you and helps us a lot to keep bringing you exclusive content. Subscribed? Good. Now get ready for the president's counterattack. É escusado dizer o grau de dificuldade que é este jogo, jogar no Bernabéu, inverter resultado da Luz numa eliminatória de Champions no Bernabéu, tem um grau de dificuldade elevadíssimo, como é óbvio, mas a ambição e a crença é inabalável e, portanto, já provámos este ano que somos capazes, lutámos muito para estar aqui e vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, com toda a nossa ambição, também esperando que possamos fazer o nosso trabalho da mesma maneira que o adversário pode fazê-lo. Isso é uma coisa inevitável, não foi o que aconteceu na Luz, temos este caso pelo meio do caso Prestiani, que acabamos por estar impossibilitados de usar, pelo menos para já, temos um recurso, porque entendemos que nada está provado e, portanto, que não justifica a ausência do jogador neste jogo. Ao contrário disso, e como perguntou e bem, também pensávamos que a UEFA olhasse para um caso que não, uma coisa não elimina a outra, portanto estamos a falar aqui de dois casos completamente diferentes, mas por um lado não queremos usar os outros casos que se passou no jogo em casa para anular a situação Prestiani, também não podemos, com a situação Prestiani, esquecer aquilo que se passou no jogo em casa e, portanto, pareceu-nos claro e evidente que há uma agressão clara do Valverde que
e que deveria ficar fora deste jogo. Rui Costa, uma semana depois decide vir aqui falar aos jornalistas. Eu queria lhe perguntar muito diretamente, Vinícius Júnior mentiu, falou com Prestiani, o que é que ele disse quando tapou a boca com a camisola? Nós não estávamos, eu não estou dentro do campo para saber o que é que foi dito ou não dito. Como devem calcular, numa situação daquelas muita coisa é dita. Agora, aquilo que nós acreditamos é na palavra do nosso jogador, até porque mais até do que isso é saber que os jogadores que nós temos em casa. E, portanto, Prestiani está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso eu posso garantir que é tudo menos racista. E, portanto, é essa confiança que nós temos no jogador. O facto de eu falar uma semana depois daquilo que aconteceu também é muito fácil de explicar. Nós informámos sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que estávamos a ter perante este caso, defendemos o jogador quando tivemos de defender o jogador e não justificava que o Presidente falasse antes do processo estar finalizado, antes de sair uma sentença disto. Acabou por não sair a sentença real, porque no fundo há aqui apenas uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias sobre um tema que estava num processo e, portanto, tínhamos que aguardar esse desfecho. E peço embora isso, nós fomos informando sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que o Benfica em si estava a fazer. Mais alguma coisa? Estamos agora... Rui Costa, em relação à prestação do Benfica na Liga dos Campeões, é preciso de uma reviravolta, é preciso ganhar o jogo 2. Como é que comenta esta prestação do Benfica na Liga? Olha, nós partimos mal esta competição. Partimos muito mal para esta competição, com 4 derrotas seguidas. E quando toda a gente nos dava fora desta fase, nós acabámos por ter um final de prova brilhante. E como eu disse anteriormente, lutámos muito para estar aqui. A vitória com o Real Madrid na última jornada da fase de grupos permitiu-nos isso com grande valentia. E agora estamos numa eliminatória dificilíssima. Não vamos estar aqui a esconder isso, nem vamos estar aqui a usar outras palavras mais bonitas. É uma eliminatória extremamente difícil. Vamos jogar na casa do clube que mais Ligas dos Campeões tem. Sabemos a dificuldade que é inverter no resultado no Bernabéu. Mas ainda assim a confiança da equipa é altíssima, lutámos muito para estar aqui, como eu disse, e portanto vamos querer continuar na prova e vamos dar tudo o que podemos dar para que isso aconteça. Confio bastante no trabalho que está a ser feito e acredito que temos as nossas esperanças e as ambições inabaláveis. O Benfica foi alvo de duras críticas internacionalmente, não só o Benfica, mas também José Mourinho. Como é que, enquanto presidente do Benfica, encara essas críticas? As críticas baseiam-se no quê? Numa situação de jogo. O Benfica, ao longo da sua história inteira, tem sido um exemplo de inclusão, tem sido um exemplo de não ao racismo, tem sido um exemplo tem a sua bandeira maior, um jogador africano. Quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social, o Benfica é um exemplo claríssimo daquilo que é a inclusão. E o Benfica não se sente ofendido com as críticas. Houve um incidente dentro do campo que ainda está para ser apurado, ainda está para ser analisado. E como tal, aguardámos esta semana e colaborámos em tudo aquilo que pudemos colaborar para que houvesse aqui um desfecho rápido da situação e para que pudéssemos olhar para o jogo unicamente com o intuito do jogo em si e não com toda esta polémica à volta. Dentro do campo, toda a gente assistiu a todas as caramuças que houve dentro do campo, um jogo de Liga dos Campeões, um jogo muito aceso, muito vivo. Isso não implica, e o Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à situação racismo, porque, volto a dizer, é um exemplo de inclusão, quer a nível desportivo, quer a nível social. Deixe-me apenas terminar a pergunta, porque Mourinho foi também bastante criticado. Mas qual é a razão da crítica a José Mourinho? Depois do jogo, do discurso, eu pergunto-lhe se teve alguma conversa também com José Mourinho, se teve uma conversa com a Prestiani e se também se chegou a falar disso que Otamendi também tinha dito que não tinha ouvido a Prestiani a dizer mono, se falaram em balneário. É evidente que falámos todos, é evidente que houve uma conversa com toda a gente, é evidente que esta situação é incómoda para toda a gente. É incómoda para o clube, é incómoda para o jogador, que está a ser crucificado e garanto que não se trata de um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica e, portanto, foi uma semana complicada para toda a gente. Volto a dizer aquilo que eu disse, não desvalorizando uma situação humana,
Estamos a falar de uma situação de campo onde vocês assistiram a tudo o que se passou. E, portanto, isso não belisca minimamente aquilo que é o Benfica enquanto clube inclusive, enquanto clube antirracista, e não permitiria nunca ter jogadores racistas dentro do plantel. Este é um ponto que eu quero deixar bem claro. E mesmo muitas vezes dentro do campo há muitas ofensas de parte a parte, com certeza que o Prestiani também foi bastante ofendido. Agora, acreditamos no nosso jogador, sobretudo porque garanto que não se trata de uma pessoa racista. Look at the size of this mess. Rui Costa not only defended Prestiani tooth and nail, but he also tried to drag Valverde into the story to claim that UEFA is using double standards. Now I'm asking you, and I want your honest take in the comments. Is Benfica's president right to challenge UEFA and Real Madrid like this? Or is he just trying to create a smokescreen to cover up a serious case of racism against Vini Jr.? The truth is, if Prestiani is found guilty of discriminatory behavior, he's looking at a 10-match suspension. That's a massive ban that could leave a permanent mark on the kid's career. Did UEFA do the right thing by suspending him provisionally? Or is Benfica being treated unfairly? I want to hear your opinion. Drop a comment below. I'll be reading and replying to the best ones. And hey, don't leave without hitting like, subscribing to the channel, and turning on notifications. It's the only way to make sure you don't miss the outcome of this case that promises to shake European football. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. I'm out.